Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A leitura que eu vou fazer hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Perdão, remédio santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante positivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, e a te solicitarem adequada medicação para que te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaça as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, estamos aqui hoje pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que nos envolva com todas as suas bênçãos de amor e de paz, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos ajude, Senhor, a vencer as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, que possamos sempre caminhar no caminho do bem, no caminho da evolução. Nesse momento, queremos pedir também a espiritualidade amiga e benfeitora que se faz presente, nos amparando, nos guiando, nos direcionando, iluminando também a nossa ministrante, a Medina, para que a sua mensagem possa chegar até nós. Nós te pedimos, peço aos benfeitores espirituais, ao mentor espiritual dessa casa, que dilate o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que nos for passado. E confiando sempre no amparo de Jesus, no amparo dos benfeitores espirituais,
nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. É um prazer que a gente recebe a Dedina. Já estava todo mundo com saudade de você. Seja bem-vinda. Que bom. Boa noite a todos. Boa noite. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente com todos vocês, para trazer, né, transições maravilhosas, Mestre Jesus, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, que todos nós possamos permanecer nessas vibrações tão harmoniosas que a música preparou, depois a leitura, em seguida a prece. A oração, né, como nós já sabemos, ela é um verdadeiro alimento da alma, é a nutrição do espírito, é o pão da alma. Então todos nós alimentamos aqui com a música, com a leitura, com a oração, e vamos continuar com esse mesmo alimento durante aqui o nosso estudo. Que as luzes de Deus, que as luzes do Mestre Jesus envolvam cada um de nós, para que possamos ter esse entendimento maior, né, acerca do nosso assunto aqui dessa noite. Nós vamos falar aqui da terapia desobsessiva, nós vamos falar de tratamento para a obsessão. Não é novidade, né, para ninguém que o nosso planeta Terra ele está passando, né, por um momento assim, de transição, já iniciou o processo da transição planetária, e nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar toda essa movimentação. Então a gente sabe que os espíritos aqueles lá da terceira ordem, como Allan Kardec menciona lá no livro dos Espíritos, a partir da questão 99, quando ele fala das 3 ordens dos espíritos, que lá na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, os espíritos ainda propensos ao mal, muito mais ligados à matéria. A matéria exerce uma influência muito grande sobre esses espíritos, então eles são maldosos, eles são levianos, eles são brincalhões, são zombeteiros, os pseudo-sábios. Então, os espíritos que fazem parte dessa terceira ordem, eles estão exercendo uma influência muito grande sobre nós, a humanidade. Porque os espíritos orientam também que há 32 bilhões de espíritos vinculados ao nosso planeta Terra. Desses 32 bilhões, apenas 8 estão encarnados e 24 bilhões desencarnados. Então, o número de desencarnados é um número muito maior. E os desencarnados, que são dessa categoria aqui, é um número muito grande também. Então, nós estamos nessa permuta de vibração, nessa permuta de influência, né, recebendo essa influência constante dos nossos irmãos. Porque eles são apegados à matéria, eles ainda trazem o egoísmo, a sensualidade, a vaidade, a inveja, o ciúme, todas essas mazelas. E eles não querem mudar, porque a Terra, diante dessa mudança que está ocorrendo no planeta, ela está mudando a sua vibração, né? A frequência da Terra, ela está aumentando. Há uns anos atrás era de 5, hoje está quase 100 a frequência, né, do nosso planeta Terra. Então, com essa intensidade da frequência, eles estão se sentindo incomodados. Mas como eles não querem que a Terra muda, não querem que as pessoas mudam, eles estão exercendo influência muito grande sobre nós. Daí o número de obsessão está aumentando cada vez mais. A Joana de Anjos, ela diz assim para a gente que a obsessão, ela é um dos grandes dramas silenciosos da humanidade. Dos dramas silenciosos, porque a obsessão, ela ocorre de pensamento a pensamento, né? A influência que vocês exercem sobre nós é mental, não é físico. Porque quando nós aqui na Terra a gente sente assim algum desconforto, algo que nos incomoda, a gente busca imediatamente, né, um socorro médico. Faz o tratamento, faz uma consulta, toma um medicamento.
Só que a influência dos espíritos é mental, por isso que é uma doença silenciosa. Aqui nos nossos lares, a gente assim, tem uma preocupação muito grande com a segurança da nossa casa. A gente coloca concertina, coloca cerca elétrica, câmeras de segurança, né? Faz tudo mesmo para proteger a nossa casa. Eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, né? Ele é casado, tem a sua família, e eles compraram uma casa grande. E quando viajam lá do sul de Minas, porque a minha nora é lá do sul de Minas, então quando eles viajam para lá, tem uma cachorrinha que é o xodó deles, aí pede para eu e meu esposo ficar lá, né, enquanto eles estão viajando. E tem tanta câmera, tem tanta proteção na casa, parece a casa Big Brother, né, que as pessoas é vigiadas o tempo todo. Então tem toda a segurança. Agora eu pergunto para vocês, essa segurança física que nós temos na nossa casa, será que ela também protege a influência desses espíritos? Será que essa segurança material que nós temos, será que impede a entrada deles na nossa casa, no nosso lar, dos espíritos que não tem mais o corpo? Será que impede? Não impede, né? Então, da mesma forma que nós temos esse cuidado com a proteção física da nossa casa, nós devemos ter também com a proteção da nossa casa mental, construindo, né, aquela barreira eletromagnética que vai circular na nossa casa, que vai impedir a entrada desses espíritos que não querem o nosso bem. Eles interferem nos nossos pensamentos, na nossa vontade, nas nossas ações. Eles procuram fazer de tudo para trazer transtorno para nós, individual, e também para os nossos lares. E é o que nós estamos vendo na nossa sociedade, né? Os problemas de ordem mental, como a Joana já menciona aqui, estão aumentando cada vez mais. A depressão, a ansiedade, o medo, o vazio existencial. Gente, nunca teve tantas pessoas como nesse momento nosso de agora, pessoas sem objetivo na vida, pessoas sentindo esse vazio existencial, essa solidão, essa melancolia, essa depressão, e ela fala que é tudo oriundo dessa influência que nós recebemos constantemente. Porque nós vamos ver uma questão que no livro dos Espíritos, mais na frente, os Espíritos, eles nos influenciam sim. Seria uma presunção muito grande da nossa parte em dizer que eles não nos influenciam. Porque a minoria de nós estamos encarnados aqui e a maioria está lá no plano espiritual. A Joana de Anjos, ela menciona assim que há uma barreira muito condensada que circula o nosso planeta Terra. E essa barreira vibracional é justamente a troca, a permuta dos pensamentos de nós encarnados com os desencarnados. Eles estão junto de nós. Ai, morreu, foi para o céu, morreu, foi para o inferno. Não, nada disso. Morreu, continua do mesmo jeito que junto de nós. A única coisa é que a vibração é diferente. A gente não vê eles. Eles nos vê direitinho. Tanto que nas nossas reuniões mediúnicas, quando os espíritos que não sabem que eles já deixaram o corpo físico, né, não sabem que já fez a grande passagem, quando eles comunicam na reunião mediúnica, dizem assim, mas eu fui lá na minha casa, conversei, ninguém me ouve, o que está acontecendo? E eles falam desse jeito, porque eles sentem vivos, né? Porque a morte não existe, o espírito continua vivo do mesmo jeito. O que fica é somente o corpo. Nem o corpo nós podemos dizer que o corpo morre, porque nada morre, né? Tudo se transforma. Os elementos que foram utilizados na formação do nosso corpo, eles desagregam e voltam à matéria e vai ser usado na formação de novos corpos. Então, nem o nosso próprio corpo, ele morre, né? Ele vai ser transformado. Então, a morte, o espírito retorna para a pátria espiritual do mesmo jeitinho que ele estava aqui. Ele vai retornar para lá com seus afetos, com seus desafetos, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas boas inclinações, com as suas más inclinações. A morte não modifica o ser.
ele vai despertar em cima, não é porque morreu ele pelo santo, nós já podemos pedir para ele interceder em nosso favor, nem sempre é assim. Leva um período assim de adaptação, né? A pessoa que aqui ela era boa, ela vai continuar boa lá no plano espiritual. E a pessoa que aqui tinha os seus vícios, as suas mazelas, continua lá do mesmo jeito. A obsessão. O porquê da obsessão? Geralmente é questão de vingança, porque não houve o perdão. E Jesus, ele recomendou, reconcilia com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, né? Então Jesus pediu para a gente fazer essa reconciliação enquanto nós estamos aqui. Porque nenhum de nós sabemos o dia de amanhã. Pode ser que aquele adversário nosso mais ferrenho, ele morre, né, hoje ou amanhã, e a gente sente a necessidade de fazer as pazes com ele. E quando nós desencarnarmos, que a gente quiser fazer as pazes com ele, pode ser que ele esteja numa região muito mais elevada e nós numa região mais inferior. E como é que vai haver essa aproximação? Como é que vai haver essa reconciliação? Ele, que estiver numa região mais elevada, ele pode descer e vir até nós. Mas nós não tem como ir numa região mais elevada para haver essa reconciliação. Aqui, nós aqui na Terra, com o Chico Xavier, todo mundo podia conviver com o Chico Xavier, ir na casa dele, sentar junto com ele, tomar o café da manhã com ele, ouvir, né, as palavras dele. Agora eu pergunto para você, e no plano espiritual? Será que tem essa aproximação? Eu vou lá no Chico Xavier, eu quero visitar ele. Será que tem como? Será que é assim? Não é. Habita uma região altamente elevada, né? Para a gente chegar até o Chico Xavier, onde ele está, há um longo trabalho aí pela frente. Então, essa questão da influência dos espíritos encarnados, ela é constante sobre nós. Por isso que estabelece essa obsessão. A obsessão, para ela instalar, é a coisa mais fácil. É simplesinho. É um pensamento que o Espírito emite para nós e a gente vai acatando esse pensamento. E quando ele vê que está havendo essa assimilação de pensamento, está havendo essa afinidade, essa sintonia, ele aproxima mais ainda. E aí estabelece a vibração do mesmo teor. Aqui, quando a gente vai, por exemplo, fazer um cartão de crédito, hoje até que não está tão difícil para cancelar um cartão de crédito, mas uma linha telefônica. Para a gente aderir a uma linha telefônica era a coisa mais fácil, mas vai cancelar uma linha telefônica para ver, gente, é uma trabalheira. É uma coisa, né? A gente liga lá, fica aquela musiquinha a vida toda, é um cansaço. A gente demora para cancelar. Assim também ocorre com a obsessão. Ela instala num piscar de olhos, mas para desinstalar essa obsessão não é tão fácil assim não, viu? Porque mesmo que haja tratamento na casa espírita, da desobsessão, do esclarecimento ao espírito, ouvir a palestra, né, tomar o passe, autocriticar, mas se não houver uma mudança da pessoa, se não houver uma renovação íntima, se não houver uma mudança de comportamento, aqueles espíritos que estavam obsediando a pessoa, até que eles podem ser esclarecidos, até que eles podem querer seguir um novo caminho. Mas podem vir outros, se não houver a mudança daquela pessoa que está passando pelo processo obsessivo. Então, gente, o objetivo dessa palestra não é deixar assim ninguém preocupado não, tá? Porque estamos aqui para levantar todo esse problema que está ocorrendo na nossa sociedade, mas também trazer a solução. Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina preventiva. Ela não é uma doutrina paliativa, que vai remediar. Ela vai nos prevenir e apresenta para a gente todas as ferramentas para prevenir dessa obsessão. Eu não sei se vocês prestaram atenção na música, que ele fala ali, disciplinar as más inclinações, buscando oração. Tem um refrão na música que fala desse jeito, né? Então, devemos sim utilizar as ferramentas que o Espiritismo coloca à nossa disposição. Vamos então para a definição de obsessão. O que é obsessão?
O Allan Kardec, ele estudou com muita profundidade a questão da obsessão. Está lá no Livro dos Médiuns, na segunda obra. O Livro dos Médiuns é a segunda obra da codificação kardeciana. As obras básicas, elas são compostas de 5 livros. O primeiro deles é o Livro dos Espíritos, composto de 1019 perguntas. O segundo livro é o Livro dos Médiuns, esse que o Allan Kardec estudou sobre a obsessão. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro é o Céu e o Inferno. E o quinto livro são a Gênese. Então, são 5 obras, né, da codificação kardeciana. E no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro, o Allan Kardec, no capítulo, acho que no capítulo 28º, ele estudou com muita profundidade a questão da obsessão. Então, nós não vamos tratar da obsessão como está lá no Livro dos Médiuns. Nós não vamos falar da obsessão, das fases da obsessão, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Nós vamos falar da obsessão ela no dia a dia, como que ela ocorre, as consequências dela na nossa vida e o tratamento dela. Então, a definição de obsessão. O Allan Kardec, no item 237, ele definiu a obsessão, que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, a obsessão é praticada sempre pelos espíritos atrasados, aqueles lá da terceira ordem que o Allan Kardec mencionou lá no Livro dos Espíritos. São os espíritos imperfeitos, os levianos, os brincalhões, os pseudo-sábios, os maldosos, todos esses é que vai exercer essa influência. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer as suas presas. Então, vocês perceberam aqui a diferença? Os maus espíritos, espíritos atrasados, eles são insistentes, eles são persistentes e eles não querem desistir de jeito nenhum. Porque como eles estão sofrendo lá no plano espiritual, eles querem que a gente também sofra. Por isso que eles não desistem de jeito nenhum, eles enlaçam ali a pessoa e faz com que a pessoa obedeça à ordem que eles estão ali comandando. É desse jeito. E já os espíritos bondosos, eles respeitam demais o nosso livre-arbítrio. Os espíritos superiores, que é o nosso anjo da guarda, os espíritos elevados, né, esses que nós conhecemos, que tiveram aqui, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles fazem de tudo para combater a influência dos maus espíritos. Mas se a gente não quer ouvir eles, a sugestão deles, eles vão ficar tristes, mas eles não vão interceptar, eles não vão barrar a nossa vontade. Mesmo eles sabendo que aquela escolha que a gente faz é uma escolha equivocada, que vai trazer sofrimento, que vai trazer aborrecimento, que vai trazer décadas, talvez até séculos de reparação, eles não podem fazer nada. Porque o nosso livre-arbítrio é um atributo inalienável que Deus concedeu a cada um de nós a partir do momento que nós atingimos a fase da razão. Então, eles não vão interferir, vai fazer de tudo para nos aconselhar, para nos livrar da influência dos espíritos atrasados. Mas barrar a nossa vontade, eles não podem, isso eles não fazem. Gente, a presença deles na nossa vida, dos espíritos superiores, é tão grande, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu estou só na companhia dos espíritos atrasados? Não, não é assim não. Se tem aqueles que querem nos prejudicar, tem tantos outros, em número muito maior, que quer o nosso bem, que quer a nossa vitória, que quer o nosso sucesso. Porque uma reencarnação, meus irmãos, é muito sério. O fato de nós estarmos aqui reencarnados sobre a bênção do corpo, desse corpo sagrado, que é um templo divino, é um momento muito sério esse em que nós estamos passando aqui, para desperdiçar essa oportunidade. Então, aqueles que endossaram a nossa reencarnação,
que são os espíritos mais elevados, eles vão fazer de tudo para que nessa reencarnação a gente faça as coisas certas. Para que nessa existência aqui a gente não malbarata, como nós já malbaratamos inúmeras existências aí para trás. Porque essa agora é a decisiva. Essa reencarnação nossa, ela é um marco divisório das que já passaram e das que virão daqui para frente. É essa reencarnação. É ela que vai decidir, que vai determinar se nós vamos voltar aqui na Terra, a Terra já numa condição melhor, ou se nós seremos exilados para o mundo mais atrasado, né? É essa reencarnação aqui. As passadas já passaram. É essa agora. Então, os espíritos que endossaram a nossa reencarnação, eles investiram muito em nosso favor. Então, eles vão fazer de tudo para que a gente atende aos conselhos, às orientações que eles têm para nos dar. É muito interessante isso aqui. O nosso anjo da guarda, quando ele nos procura, assim, durante o dia, no nosso momento de vigília, se ele não consegue passar o momento do sono enquanto nós estamos dormindo, e que há aquele desprendimento parcial do espírito ao corpo, o espírito ele ganha uma certa liberdade, ele retorna para a pátria espiritual, que é a sua vida verdadeira. Lá ele vai viver a vida do espírito. Então fica mais suscetível às sugestões do anjo da guarda. Então nesse momento ele pode relembrar o nosso planejamento reencarnatório. Se a gente está desviando do caminho certo, ele vai mostrar para a gente: olha, você já falhou demais nessa escolha sua, que tal você voltar? Que tal você reconsiderar? Eles vão fazer de tudo. Meus irmãos, isso é tão constante na nossa vida. A ajuda deles durante a noite, às vezes a gente dorme, né, vai deitar toda atribulada, com o nosso coração opresso, com aquela angústia, com aquela agonia, com aquele problema tão grande que a gente pensa que não dou conta de resolver esse problema. Mas durante a noite, há todo esse trabalho que é feito em nosso favor. Aí no outro dia a gente levanta, né, a gente acorda com aquele ânimo, com aquela disposição, a gente abre a janela da nossa casa, do quarto, da sala. Parece que está tudo alegre, parece que está tudo bonito. O cantar dos pássaros está mais bonito, o verde das árvores está mais verde, mais brilhante. O que é isso? O que é esse otimismo que a gente acorda no outro dia? É justamente a presença deles junto de nós no momento do sono. A gente não consegue lembrar do sonho assim nitidamente. Sonhar a gente sonha, mas a gente não lembra dele assim com nitidez. Mas a mensagem principal sempre fica, que é de ânimo, que é de luta, que é de perseverança, que é de confiança. Então os bons espíritos, eles não nos influenciam, eles sugerem para a gente o caminho certo, o caminho traçado por Deus e por Jesus, que é o caminho do amor, da caridade, do cumprimento do nosso dever. Então a obsessão, ela se dá pelos espíritos atrasados. Mas aí a gente pensa assim, mas será que a obsessão ocorre só por vingança, né? A gente pode pensar assim, será que eu fiz tão mal no passado? Eu pratiquei tanta maldade que esses espíritos me perseguiram nessa reencarnação, né? Às vezes passa isso pela nossa cabeça. Mas a obsessão, ela não ocorre não só por vingança, por motivo de vingança. A maioria das vezes sim, mas nem sempre. Porque a obsessão, ela pode ocorrer também por afinidade, por gosto, por tendências, por vícios, por maus hábitos. Ela pode ocorrer por isso. Que é questão de sintonia, né? É questão de vibração mesmo, de gosto nosso, de maus hábitos, de vícios que a gente ainda não conseguiu dominar esses vícios, né? Sendo que essa reencarnação nós propusemos lá no plano espiritual, queria reencarnar e queria dar muito mais atenção ao espírito e não à matéria. E aí a gente reencarna, esquece a nossa programação reencarnatória, não lembra, acha que a nossa vida é só aqui, do firmamento para baixo, né? Envolve tanto as questões materiais, e esquece de cuidar dos valores que realmente interessam o espírito, que são as nossas qualidades. Então,
tem sim a obsessão por afinidade, a obsessão por vício. E eu trouxe uma história para ilustrar aqui essa questão. Tem um livro do André Luiz, o livro chama Sexo e Destino. É um dos últimos livros da coleção do André Luiz. O André Luiz, com Chico Xavier, escreveu 16 obras. Dessas 16 obras, 4 delas, 2 livros são religiosos, que é Conduta Espírita e Agenda Cristã. Esses 2 são religiosos. Os outros 2, Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos, um trata da biologia e o outro trata da química, da física, né? Tirando esses 4, todos os outros é de esclarecimento, é de vivência lá do plano espiritual. Então, nesse livro, Sexo e Destino, o André Luiz, juntamente com a sua equipe, o Neves, o Félix, eles foram no apartamento do Cláudio, lá no Rio de Janeiro. O Cláudio, o apartamento dele era no bairro do Flamengo, eu nunca fui no Rio de Janeiro, não sei como que é o bairro do Flamengo, viu, gente? Mas aí o André Luiz conta que o apartamento do Cláudio, olha só, presta atenção nos detalhes. O apartamento do Cláudio era um apartamento assim muito chique, com todo o sistema de segurança instalado. E eles chegaram lá no apartamento, quando passou pela sacada do apartamento, o André Luiz relata que tinha 2 espíritos de uma forma horrenda, a semelhança de 2 vampiros. Era o jeito desses espíritos. E a equipe do André Luiz passou, esse espírito nem percebeu a passagem dele. A equipe entrou, chegou lá na sala, o Cláudio era um senhor de 45 anos. Senhor naquela época, vai chamar uma pessoa de 45 anos, hoje de senhor, né? Pessoa bem plena, né? Juventude, homem de 45 anos. Cabelos grisalhos, sentado lá numa poltrona, lendo um jornal, prestando muita atenção no jornal. A notícia do jornal era de manhã e esse acontecimento era à noite. O Cláudio lá sentado, um cinzeiro do lado, né? Que fumava também. E aí, né, eles olhando lá, de repente, do nada, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma barreira, sem nenhuma porta espiritual fechada, os 2 espíritos entraram. Um deles chegou no ouvido do Cláudio e disse assim: beber, meu caro, eu quero beber. O Cláudio, ele não ouviu com os tímpanos, né, com o ouvido aqui material. Mas imediatamente algo já começou a mudar dentro dele. A garganta já começou a secar. Ele já começou a sentir o cheiro de uísque. E naquela época tinha barzinho na sala. O André Luiz descreve que tinha uma estante muito bonita, aquelas garrafas mais elaboradas, totalmente trabalhada, as bebidas que tinha no barzinho lá na sala. E o Espírito, então, quando ele disse assim: beber, meu caro, eu quero beber, o Espírito percebeu que o Cláudio assimilou a sugestão dele, era o que ele queria, né? Ele então aproximou mais ainda, abraçou o Cláudio. O André Luiz diz que parecia 2 espíritos habitando um corpo só, a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo ajustamento. E aí, quando o Espírito percebeu que o Cláudio assimilou a ideia dele, aproximou mais, abraçou ele, disse assim: beber, meu caro, eu quero beber. Do nada, Cláudio levantou, deixou o jornal, foi lá, pegou a garrafa de uísque, colocou no copo e tragou ali aquele gole de uísque. Voltou e sentou, pegou o seu jornal, mas sem nenhum interesse mais. O outro espírito que estava guardando, né, chegou do outro lado do ouvido do Cláudio e disse assim: eu também quero. O Cláudio então levantou, tomou outro gole de uísque. E o André Luiz, observando toda aquela cena, o André Luiz perguntou assim para o Félix: mas esse homem corre perigo, ele está totalmente vulnerável, por que a gente não expôs essas companhias aqui, essas visitas? O Félix então fala assim: calma, André Luiz, nós não podemos expulsar as companhias alheias, não. As visitas deles, os convidados dele, eles estão aqui por afinidade. Como é que nós vamos expulsar? Como é que nós vamos chegar na casa de alguém, expulsar as visitas, os convidados das pessoas? Eles estão aqui porque o Cláudio atraiu devido aí do seu vício da bebida. Então é assim, eles nem sempre é por vingança, mas também por afinidade. E por que é uma obsessão? Porque a energia dos espíritos doentes, dos espíritos
atrasados, inferiores, egoísta, materialista, é uma energia doente. A pessoa sente. Ela não sente fisicamente, mas ela sente um transtorno, ela sente uma insônia, ela sente um mal-estar, ela sente uma irritação. Meus irmãos, vocês já observaram como que está o trânsito hoje? O perigo que a gente corre no trânsito, a gente dirige direitinho, obedecendo todas as regras, né? Mas as pessoas estão tão aceleradas, estão tão raivosas, qualquer coisinha, elas já descem do carro gritando, né? Totalmente autoritário. O que é isso? É essas influências. As pessoas estão fora do seu controle. É claro que eu não estou generalizando, não estou falando que são todas, não. Muitas estão assim, infelizmente, né? Não sou eu que estou dizendo que são os espíritos que vêm falar pra gente, né? Então, a obsessão ocorre por isso. Agora, eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, uma pergunta importantíssima. Nessa pergunta no 457, Allan Kardec perguntou assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí, hein? Será que eles podem conhecer aquele pensamento que a gente quer esconder de nós mesmos? Aquele pensamento que a gente pudesse apagar da nossa tela mental e tinha passado do racha correndo, né? Será que eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Sim, né? Essa é a resposta. Sim, pode. Olha aqui. Muitas vezes chego a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos me podem dissimular. Aqui a gente esconde, né? Aqui a gente fala uma coisa, mas na verdade não quer falar, nem aqui não está falando, não. A gente está pensando uma coisa, fala outra. E quem está ouvindo não consegue perceber o nosso pensamento e nem ver. Mas deles ele não dissimula. Eles vê sim. Mas é interessante dentro dessa questão aqui, os que vai ver e que vai interessar por aquilo que a gente está pensando, é aqueles que vivem na mesma sintonia que nós. Se a nossa sintonia ela é marrom, ela é alaranjada ou ela é lilás, os que vivem nessa mesma cor é que vai olhar por nós, que vai interessar. Os espíritos superiores nem interessam por aquilo que a gente está pensando, porque a vibração deles é muito mais elevada, né? Então, os que vai interessar, que vai nos acompanhar, são aqueles que têm a mesma sintonia que a nossa, que têm a mesma vibração que a nossa. Porque o pensamento, meus irmãos, é uma questão muito séria. Joana de Anjos, nos dias que uma pessoa normal, no dia de 24 horas, passa na nossa casa mental 95 mil pensamentos. Então, olha, a gente não consegue parar de pensar, né? A todo momento tem essa rede de fio aqui no nosso pensamento, 95 mil pensamentos. Mas o que você vai ver aqui não é esses 95 mil pensamentos. Tem um exemplo no livro Agenda. A pessoa que gosta de bebida. Eles citaram a bebida, né? Não é que é proibida, eles não condenam o vício da bebida, não, viu, gente? Mas o vício da bebida, por exemplo, a pessoa que bebe, né? É aquela pessoa, aquele veterano mesmo, que gosta muito de bebida. Ele está ali só pensando na bebida, né? Se ele trabalha, ele está pensando à noite, quando ele terminar o seu serviço, o bar que ele vai procurar, o lugar onde ele vai sentar, a bebida que ele vai pedir, os amigos que ele vai sentar lá na roda de mesa para conversar com ele. Então, esse pensamento está ali constante. Então, vocês vai ver esse pensamento. E os que gostam de beber e retornaram para a pátria espiritual e que mantêm esse vício, é ali que eles vão colar. Vai haver aquela imantação ali e eles vão ficar junto ali daquela pessoa. Então, é desse jeito. Porque os espíritos esclarecem também que nós temos a nossa aura. A nossa aura é o retrato nosso, é a nossa fotografia, é a nossa aura. E a nossa aura é assim, esse pensamento mais constante, o nosso perispírito registra, ele registra esse pensamento. E a nossa aura fotografa.
é onde os espíritos veem aquilo que a gente está pensando. O André Luiz, ele fala que os nossos pensamentos circulam em torno de nós, através da aura. Não é estático, não. Essa fotografia que a nossa aura emite, que ela tira, não é estático, não fica parado, não. Está sempre circulando, está sempre em movimento. É onde os espíritos, eles nos acham, é onde eles nos procuram e vai ficar ali junto de nós. Então, é muito sério aqui essa questão, né? Tem uma outra assunto também dentro dessa questão aqui, a respeito do nosso pensamento. O André Luiz, ele fala do campo de Einstein. A teoria do campo de Einstein é assim. O Einstein disse assim que quando nós acendemos uma chama de uma vela, por exemplo, à medida que a gente vai afastando dessa chama, ela vai diminuindo. Vai afastando, ela vai diminuindo. Mas ela nunca vai se extinguir. Ela nunca vai apagar. Porque essa chama, ela vai até o infinito. O André Luiz fala que ela se espraia. Quando eu li essa frase, espraiar, água. Quando a gente joga água no chão, a água ela fica paradinha, ela não espraia, não é? Ela não derrama, ela vai derramando. Assim também acontece com o nosso pensamento. Quando a gente emite um pensamento, ele vai espraiando e ele não tem barreira, ele não tem muro, ele tende ao infinito. E à medida que ele vai espraiando, à medida que ele vai avançando, ele vai entrando em sintonia com o pensamento do mesmo teor. Olha o quanto que isso é grave, não é? Emitir um pensamento, nós já somos responsáveis por esse pensamento. Porque ele vai sintonizar com o pensamento do mesmo teor e vai atender-se ao infinito. E a nossa responsabilidade em emitir um pensamento de mágoa, um pensamento de ódio, um pensamento de vingança, um pensamento negativo. É muito sério isso. Então nós devemos vigiar os nossos pensamentos, né, gente? Fazer de tudo para ir eliminando aos poucos, né, os maus hábitos, os vícios, as más inclinações, para realmente aproveitar a nossa reencarnação. Eu vou só para a última pergunta aqui para fechar, que é o tratamento. Pulei uma pergunta aqui. A última, o Allan Kardec perguntou assim na paciência 69. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Nós vimos que eles veem os nossos pensamentos. Da 457, que eu não lia, mas fala que eles interferem na nossa vida, sim. Então, como é que nós vamos neutralizar? Como é que nós vamos neutralizar a influência desses espíritos? Essa é a pergunta. Porque o tratamento da obsessão é neutralizar a influência deles. E a resposta é: praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis os impérios que desejam ter sobre vós. Então é praticando bem, viu, gente? Não tem outra fórmula. Não é expulsando os demônios, não é fazendo exorcismo, nada disso. É praticando bem. É mudando a nossa tonalidade. É mudando o nosso tônus de vibração. Se a nossa vibração é pesada, é escura, é lamacenta, com o bem nós vamos modificar a nossa vibração, a nossa aura, né, que tem uma coloração. O pensamento negativo é uma aura escura, cinzentada. Fazendo bem, a nossa aura ela vai irradiar luz. E o que vai acontecer? Nós vamos neutralizar a influência deles. Por mais que eles queiram nos influenciar, eles não vão conseguir sintonia. Nós vamos vibrar numa faixa mais elevada. A nossa aura vai modificar a sua tonalidade. E com quem que nós vamos sintonizar? Com os espíritos do bem, aqueles que vivem nas faixas mais elevadas do nosso planeta, e eles vêm para nos assistir, para nos auxiliar, para dar força. Então é praticando bem, praticando a caridade, aquela caridade proposta por Jesus no Livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, como foi lido aqui na lição. É isso, gente. Esse é o tratamento da obsessão. Casa espírita jamais vai negar auxílio. As ferramentas que a doutrina coloca à nossa disposição jamais vai ser tirada de nós, mas não vai resolver o problema 100%.
Vamos dizer que faz 50%. Os outros 50% é nós, é a nossa mudança, é a nossa disposição em melhorar cada dia. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e assim sucessivamente. Fazer aquela orientação que o Santo Agostinho recomenda, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, onde o Allan Kardec perguntou qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade, como eu disse, conhece-te a ti mesmo. Então é o autoconhecimento. Vamos voltar a olhar para dentro de nós mesmos, ver o que nós precisamos melhorar, o supérfluo que é em nós, que a gente vai eliminar e deixar aquilo que é o essencial para cada um de nós, que são os valores morais. Então é o que eu vim trazer aqui na noite de hoje. Eu espero que tenha ficado entendido, compreendido. E se não, vocês podem buscar, né, nas obras básicas, fazer pergunta também em outro momento, né, para tirar todas as dúvidas. E no Livro dos Médiuns, no capítulo das obsessões, traz todo esse esclarecimento também. Então eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, muito obrigada, e que as bênçãos do Mestre Jesus continuem sempre a derramar sobre cada um de nós, a fim de que nós possamos seguir esse caminho iluminado, traçado por Jesus, quando Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, uma boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, todos. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade que nós temos dessa reencarnação. Possamos aproveitar também, pedir aos nossos protetores que nos auxiliem nas nossas dificuldades, sendo grandes. Pedir a eles, durante o nosso sono, possa nos ajudar a ir a lugares tranquilos, a lugares de paz, a lugares de amor, para que possamos acordar bem amanhã. Pedir a esses benfeitores do bem que nos iluminem a nossa casa, com os nossos familiares, que possamos estender toda essa paz que estamos sentindo agora para todos os nossos familiares, para todos aqueles que estão em nossas casas. Queremos agradecer sempre a Jesus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós todos os dias. Muito obrigada, Jesus.